Meus irmãos, eu tenho uma palavra para compartilhar com você nessa noite. A palavra que eu tenho para compartilhar com você nessa noite fala sobre um recurso humano. Um recurso, creio eu, dado por Deus ao homem. Eu defendo a ideia de que Deus nos deu muitos recursos. Muitos recursos de comunicação, muitos recursos de construção de afetos, para a gente ter família, para a gente ter amigos, para a gente viver, para a gente avançar, para a gente conquistar. E Ele nos deu um recurso, que é o tema que eu vou falar nessa noite. O recurso que Ele nos deu foi uma voz. Ele nos deu uma garganta, meus irmãos. Ele nos deu a capacidade de verbalizar o que sentimos. Quando alguém tem muita dificuldade de fazer isso, a gente costuma chamar de bebê. O fulano ainda é um bebê, ele tem dificuldade de verbalizar coisas. E quando ele tem grande habilidade de fazer isso, nós costumamos chamar essa pessoa de poeta. Ele pega aquelas palavras que para alguns eram palavras comuns e diz coisas que todo mundo está sentindo, todo mundo está vendo, mas ele verbalizou numa poesia, na letra de uma canção, num roteiro de um livro, de um filme. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, é uma ferramenta que Deus nos deu. Ele nos deu voz. E aqui eu quero defender algo que é nosso, que é brasileiro, que é a capacidade de verbalizar e fazer isso em alta voz. Alguns vão chamar isso de grito, né? Isso vai ser mais fácil de compreender para quem tem uma raiz pentecostal. Tem muitos irmãos aqui, inclusive minha esposa, minha sogra, que nasceram dentro de uma comunidade assembleana, onde é muito natural erguer a voz e falar com Deus alto e verbalizar alto. Mas quem também é apaixonado por um time de futebol, por exemplo, também vai compreender isso bem, né, Massinho? Nosso Flamengão, né, Massinho? Também vai entender isso bem, porque o brasileiro não sabe, querido Josiel, comemorar, né? Igual o espanhol. O espanhol, o camarada faz um gol, e bate palma. Ó. Ou se for um gol muito bonito, ele fica em pé e bate palma. Ó. O brasileiro, se vê um gol, meu irmão, ele quase invade o campo, ele fica em pé, ele dá cambalhota. Olha o Diegão ali. Não é assim lá, quando você vê jogo lá, junto os jovens lá para ver jogo contigo. É? Inclusive inventaram um tijolo um tijolo de espuma, porque estavam quebrando muitas TVs, isso lá nos Estados Unidos, inventaram. Aí inventaram um tijolo de espuma, porque o pessoal ficava com raiva do time, aí tacava o tijolo, tacava coisa e quebrava a TV, né? Eles inventaram um tijolo de espuma, que o pessoal fica com raiva, taca na TV, mas não quebra a TV. Na hora de comemorar, na hora de verbalizar. Eu quero crer, meus irmãos, que a Bíblia vai nos mostrar, eu vou pensar alguns textos hoje aqui, onde alguns homens, eles precisaram gritar. Eles precisaram arrancar alguma coisa que estava lá dentro e trazer aqui para fora. E fizeram isso através de um grito. Tem muito, gente. Eu poderia citar aqui uns 30 textos bíblicos, mas eu separei 4 nessa noite. 3 que eu vou passar rapidamente e 1 que eu vou ficar um pouco mais, terminando a palavra. E em todos eles nós veremos o grito como um recurso humano para fazer com que o coração seja derramado numa ideia, numa indignação ou algo desse tipo. O grito, ele pode ser de medo, pode ser um grito de raiva,
O grito, ele pode ser de espanto. O grito, ele pode ser de desespero. O grito pode ser de alegria, como eu disse aqui. Mas seja como for, que nós crentes saiamos daqui hoje com a certeza plena no nosso coração que a plenos pulmões nós podemos erguer a nossa voz e em alta voz glorificar o Deus que criou todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Eu quero, antes de ler o primeiro texto, contar a história de um gato para vocês. Um gato, pastor? É, uma história de um gato. Quem é que tem um gatinho em casa? Dá um glória a Deus aí. Pouca gente. Sério isso? Vocês não têm gato em casa? Quem é que tem gato em casa? Levanta a mão. Tem o pastor Álvaro, tem o Snow. É o Snow ainda? É o Snow, é vivo ainda o Snow. Snow, o gatinho do pastor Álvaro. Tem um gatinho que era de uma mulher chamada Shirley. E ela tinha um gatinho. O nome do gatinho era Simba. Ó. Simba, gatinho, né? Tinha um gatinho chamado Simba. E ela reparou que o Simba, ele estava meio amuado, estava quietinho, né? O gato já tinha alguns anos de vida, Helder. E aí, a mulher chegou, fez carinho nele, Jefferson, e viu que o Simba estava com um talho e um monte de pontos no gato. Um monte de ponto. O gato estava costurado, como tivesse feito uma cirurgia, né? E aí, ela ficou intrigada com aquilo, porque o gato nunca tinha tido nada, nenhum problema de saúde, nada. Ela não tinha levado o gato, ela tratava o gato muito bem, era um pet mesmo, né? Só que tem pet aí sabe como o pessoal se dedica aos pets. Hoje em dia, então, isso está uma febre, né? E ela era uma dessas, a dona Shirley. E ela resolveu colocar na rede social, ela colocou no Facebook uma foto do Simba e botou um close, né, da parte onde ele tinha feito a cirurgia com os pontos. E aí, para surpresa dela, ali, no mesmo bairro que ela morava, apareceu uma outra senhora. E a outra senhora foi lá e se apresentou como a dona do gato. Falou, não. Esse gato aí não se chama Simba, não. Se chama, acho que é Rose, o nome do gato. Tem um nome lá em inglês. Rose é o nome do meu gato. Esse gato é meu. E elas descobriram que o gato era bígamo. Ele tinha 2 famílias. Ele enganava as 2 mulheres. Gente, até os gatos estão fazendo isso. Meu Deus. O gato ficava um dia na casa de uma, outro dia na casa da outra. De manhã na casa de uma, de tarde na casa da outra. E a outra, então, descobriu uma doença nele, levou no veterinário e fizeram uma pequena cirurgia. E elas, então, decidiram manter uma guarda compartilhada. E o gato, quem tem bicho, quem tem pet, sabe que o bicho responde mesmo o nome que você dá. Você chama pelo nome, ele realmente atende o bicho. E o gato atendia pelos 2 nomes. Bígamo. O gato estava nas 2 casas, gente. Meus irmãos, eu não resisti, eu tive de trazer essa história para cá hoje. Porque tem um monte de gente vivendo igual esse gato. Na dúvida. Não sabe se é dessa casa aqui ou daquela casa ali. Não sabe se pertence ao arraial dos que moram e querem passar a eternidade no céu com o Senhor, ou se são residentes de outro lugar, de outro ambiente. E nessa noite, eu quero convidar vocês para a gente se revoltar com ideias como essa. Eu quero convidar vocês nessa noite
a tomarem uma decisão na vida de vocês. Uma decisão que mude completamente. Você não vai ter essa opção, não vai ter guarda compartilhada entre Jesus e o demônio na eternidade. Não vai dar para ser dos dois. Quando a história da nossa vida for revelada na eternidade, você não vai ter essa opção, querido Primósto, para viver na dúvida. Sou daqui ou sou dali? Não! Eu quero te convidar nessa noite a mergulhar comigo nos 4 textos que eu vou ler. E gritar junto com os autores desse texto. Josué, capítulo 6, versículo de número 5, versículo 5, diz assim: quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo, o que vai fazer o povo? O que o povo vai fazer? Gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Olha para cá em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, eu te entrego esse texto e os outros 3 que lerei. Meus irmãos, o primeiro grito que eu quero falar é o grito de guerra. Um povo foi convidado aqui. Um povo foi chamado, foi conclamado aqui. Vocês, a grande maioria de vocês conhece essa história. Eles rodearam aquele lugar. Eles caminharam naquele lugar, eles marcharam naquele lugar, mas um detalhe fez a muralha cair. A ferramenta que Deus usou foi a voz daquele povo. Pastor, mas voz não tem poder para derrubar a parede. Meu irmão, a tua voz pode não ter, a minha voz pode não ter, mas a nossa voz, combinada com o poder e a vontade de um Deus soberano, pode vencer qualquer batalha. Eu não faço ideia a batalha que você trouxe para cá. Eu trouxe uma meia dúzia de batalhas particulares minhas e da minha família para esse lugar. Eu vim para cá hoje, gente, com alguns problemas para resolver que não tem solução. Deus sabe do meu coração. E lendo esse texto mais uma vez hoje de tarde, meu coração se aqueceu, porque eu vi novamente que sim, é possível fazer um grito muito específico, um grito de crente, um grito de homem de Deus, de mulher de Deus, um grito de guerra. Um grito que ainda derruba a muralha. Um grito que ainda visita histórias, que visita famílias, que visita corações. Acredita, meu irmão, o som da tua voz, combinado com a vontade do nosso Deus soberano, pode derrubar a muralha que for na tua vida. Pastor, mas é uma muralha bem feita, pastor. Subiram um muro com tijolos maciços, subiram uma muralha, pastor, e colocaram colunas fortes, e eu não vejo saída para essa muralha cair, meu irmão. Não é você que tem que ver a saída, é a tua fé que precisa ver. Creia e grite na presença de Deus, e Ele vai fazer as muralhas ruírem diante da gente. Eu já vivi o suficiente para ver isso acontecer muitas vezes. Pessoas que entram na igreja e já tentaram 1 milhão de vezes. Tentaram casar, tentaram se ajustar, tentaram ter suas vidas financeiras ajustadas, tentaram e não conseguem. Mas quando tem um encontro verdadeiro com o Senhor ensina habilidades. O Senhor ilumina a mente, o coração e dá estratégias novas.
que nesse ano de 2025 o Senhor dê estratégias novas para você. Que Ele ilumine a tua mente, que Ele te mostre, que Ele te ensine, que Ele te acorde nas madrugadas. Há 2 quartas-feiras atrás eu compartilhei uma coisa aqui, eu vou dizer agora aqui também. No culto da virada, pastor Álvaro pregou uma palavra e disse que esse era o ano da ovelha perdida, perdida de queimado, voltar para a casa do Senhor. Amém? Quem estava aqui lembra dessa palavra? Eu disse para ele já, essa palavra, nós estamos debaixo de uma palavra profética, amigo Daniel. Estamos debaixo de uma palavra profética. Muitas pessoas afastadas há meses, há anos, têm entrado nesse mês de janeiro aqui nessa igreja, entrado aqui, vindo falar conosco. Estou até um pouco assustado com isso. Um deles me parou. Eu disse isso ontem, Marcinho, né? Para o Marcinho, para o irmão dele. Um deles me parou, estava saindo de casa, há uns 15 dias atrás, saindo de casa, e uma pessoa dessa, uma pessoa que já foi membro daqui, que está afastado dos caminhos do Senhor, ele se jogou na frente do meu carro, falou, eu preciso falar com você. Falei, rapaz, você precisa falar comigo. Só para contextualizar, no culto da virada, o pastor pregou uma palavra profetizando que a ovelha perdida de queimado vai encontrar o caminho de volta para a casa do Senhor. Esse menino se jogou na frente do carro. Falou, eu quero ir contigo lá para queimado. Você está indo para queimado? Tô. Eu quero ir contigo, eu tenho que te contar uma história. Me conta então. Abri a porta, ele entrou. Falou, eu sonhei com você. Falei, que sonho bom que você teve, hein? Tem gente que está sonhando aí, né? Com os políticos. Você está sonhando comigo. Sonho bom que você teve. Aí brinquei com ele, aí ele... Sonhei contigo. Sonhei que eu estava dentro de uma loja que tem lá perto da nossa casa. Sonhei que eu estava ali naquela loja, você chegava e eu estava contando que eu era um crente desviado. Olha isso, gente, o sonho que o rapaz teve. E eu estava contando na loja para as pessoas que eu era um crente afastado. Aí você chegava e estacionava o carro, chegava na loja. Falava, ali é o pastor, ali ó, pastor da igreja. Aí você chegava perto de mim, quando chegava perto de mim, eu ia falar com você e você falava comigo. Isso no sonho, tá, gente? Eu gosto de explicar isso bem direitinho, porque eu fui grosso. Mas eu não sou grosso, não. Fui grosso só lá no sonho dele, tá? Eu sou muito educadinho. Aí no sonho, eu virei para ele e falei assim, não vou falar contigo não, porque você está desviado. Para falar contigo, eu tenho que orar 2 horas. Só posso falar contigo depois de passar 2 horas orando. O sonho que o cara teve. Aí eu ri demais com ele me contando o sonho, né? Me diverti pra caramba. Aí falei para ele, meu irmão, o que você entende do teu sonho? Aí ele, rapaz, tenho que voltar para Jesus, né? Ele, rapaz, é isso que você entendeu? É isso que você entendeu? Falei, foi a evangelização mais fácil da minha vida. O cara sonhou, falou tudo o que tinha que falar no sonho, me encontrou, me emocionei, falei com ele, convidei ele, e eu creio, irmãos, que no ano de 2025, aquele rapaz vai voltar para Jesus. Meus irmãos, precisamos compreender e ter noção da batalha que a gente está enfiado, da batalha que a gente está dentro, da guerra, das muralhas que precisam ser derrubadas no poder de um grito de revolta. Esse povo entendeu que podia gritar, que podia fazer um grito de guerra, que podia fazer um grito de vitória. E eu vim nessa noite dizer que você tem autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo para ver muralhas ruindo diante dos seus olhos. Em segundo lugar, eu quero pular lá para o livro de Jonas. Pastor, quem é Jonas? Você sabe quem é Jonas. É aquele sujeito rebelde, aquele profeta rebelde, assim, bem fora do tipo dos profetas, né?
do modelo dos profetas. Os profetas geralmente eram homens de Deus, eram homens separados, mas esse era um profeta bem estranho. Deus mandava ele fazer uma coisa, ele fazia outra. Deus mandava ele ir para um lado, ele ia para o outro lado. Meus irmãos, esse profeta foi engolido por um peixe. Foi levado por um peixe e lá, nas profundezas do mar, ele vai nos presentear com esses 2 versículos, no capítulo 2 de Jonas, versículos 1 e 2, diz assim: Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Quantos podem dar glória a Deus? Que Deus responde, meu irmão. Ele me respondeu. Do ventre do abismo, ele repete. Do ventre do abismo, o que ele fez? Gritei, e tu ouviste a minha voz. Olha para cá. 2 palavras que indicam que ele fala em alta voz. Ele diz que clamou e ele diz que gritou. Meus irmãos, nosso irmão Jonas aqui faz um grito muito comum hoje. Ele gritou de dentro do abismo. Ele, com a sua vida de rebeldia, de erro, de pecado, de engano em si mesmo, engano tentando saber mais do que Deus. Gente, nós somos muito Jonas. Quantas vezes a gente não se encontrou tentando na oração ensinar: Deus, faz isso por mim, faz isso, como se a gente pudesse ensinar a Deus alguma coisa. Como se a gente pudesse mostrar para Deus qual é o melhor caminho. Nós somos Jonas, irmãos. Mais uma vez, confrontado pela realidade, porque aqueles que não dão sorte serão engolidos pela vida. Eu estou pregando muito provavelmente aqui por uma plateia que já perdeu amigos. Eu já perdi dúzias de amigos. Querido Vitão, não me deixa mentir. Dúzias de amigos nossos do bairro que morreram e que não têm mais a oportunidade de ter uma segunda chance. Mas se você está aqui hoje, é porque Deus te deu uma segunda chance. Amém? Por quê, pastor? Porque você está aqui. Você está ouvindo a palavra. Ele está te dando uma chance. E quando a gente consegue, quando a gente é confrontado pela realidade, igual Jonas foi, a gente faz uma oração. Uma oração muito específica. A oração de dentro do abismo. A oração das profundezas. Alguns irmãos de outras comunidades cristãs vão chamar esse lugar, esse momento da vida, de o fundo do poço. Você já ouviu essa expressão? Não, eu estava no fundo do poço aí. Jonas foi pior do que o fundo do poço. Ele foi para o fundo do mar. Os outros versículos dão a entender, irmãos. Eu estava meditando nesse texto essa semana e pensando, pastor Álvaro, que além do milagre dele ter ficado 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe, isso já é uma coisa absurdamente milagrosa, ele viveu um milagre. Quantos lembram de um submarino que há um ano atrás implodiu e as pessoas morreram lá dentro, viraram nada, que implodiram? Porque na profundeza do mar, a pressão é impossível de existir, de viver lá dentro, porque o ser humano não aguenta, a gente não viveu para essa pressão. E Jonas vai descrever os abismos, a profundeza dos mares. Então, além do milagre dele ter vivido 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, ele não implodiu. Meus irmãos, existem realidades hoje na tua casa, na tua vida,
que estão te implodindo, que nos implodem, que parece que tem o poder de destruir a gente por dentro. Alguns falam, não aguentei e explodi. Pior é quem não aguentou e implodiu. Aí desenvolve uma doença, um câncer, uma coceira, o cabelo cai, fica doente, fica mal, fica insuportável, fica uma companhia ruim, porque está implodindo. Meus irmãos, Jonas só pôde orar porque Deus preservou ele da implosão. E eu quero crer nessa noite que Deus te trouxe a esse lugar porque Ele está preservando você da implosão. Ele está preservando teu coração, tua mente, tua alma. Para quê, pastor? Para você fazer a oração do abismo. Que oração é essa, pastor? Que grito é esse, pastor? É o grito do agradecimento. Lá ali na frente, Jonas vai levantar a voz, gritar, clamar e vai falar: eu, com a voz do agradecimento, oro ao Senhor. Que nessa noite o Senhor consiga arrancar da nossa garganta um segundo grito. Primeiro grito, grito de guerra. Segundo grito, grito de gratidão, meu irmão. Mesmo que você esteja dentro de um abismo, mesmo que você esteja imaginando aí a tua segunda-feira, eu não sei você, mas eu fico planejando a minha segunda-feira, a minha terça-feira, a minha quarta-feira, e alguns quando fazem isso, ficam angustiados, porque quando pensam na segunda-feira, ficam tristes, por conta da quantidade de boleto que te espera amanhã, a quantidade de problema que te espera amanhã, a quantidade de gente chata que te espera amanhã. Quem sabe até a gente chata é nós, né? Na vida de alguém. Mas eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, que nós podemos dar esse segundo grito, o grito da gratidão. Pastor, mesmo dentro do abismo, meu irmão, mesmo dentro do abismo, há do que agradecer. Pastor, me ensina essa então, que eu quero sair daqui aprendendo essa. Meu irmão, mesmo na pior situação da vida, eu e você temos um recurso que só o crente tem. Qual é, pastor? Olha para a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando você não tiver mais nenhum motivo na tua vida para ser grato, olha para o que Jesus Cristo fez por você e pela tua família, por aqueles que já morreram e por aqueles que ainda vão nascer. Ele morreu para salvar a minha e a tua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu quero pular agora aqui, irmãos, com vocês lá para Mateus. Porque Mateus vai nos mostrar um terceiro grito. Que grito é esse, pastor? O grito de alerta. O grito do chamado. O grito que nos deixa espertos, alertas. Como é que é, pastor? Uma parábola que Cristo contou. 10 jovens, cada uma delas. Eu vou ler até o versículo de número 6, capítulo 25 de Mateus, de 1 a 6, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, meus irmãos, um clamor, uma fala em alta voz. Ouviu-se um grito. E qual foi o grito? Eis o noivo. Eis o noivo! E saíam ao encontro dele. Olha para cá em nome de Jesus. Um grito, irmãos. Um grito de alerta.
um grito recorrente na história da igreja. Um grito que nem está muito na moda, né? Está na moda outros gritos. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo, nunca perca de vista o grito do alerta. Pastor, vai ser quando? Vai ser à meia-noite. Vai ser quando? Vai ser talvez quando alguém está adormecendo. Pastor, vai ser quando? Vai ser quando ninguém está esperando. Pastor, vai ser quando? Vai ser no momento, irmãos, não é o quando a pergunta, em sim como nós estamos. Este grito de alerta nos convida a estarmos prontos. Esse grito de alerta nos convida à humildade, irmãos. E esse texto aqui, queridos jovens, especialmente os jovens que têm estudado a Bíblia, estudado em seminários, querido Diego, querido Michel, esse grito nos deixa humildes. Porque um dos defeitos de quem... Existem muitas qualidades de quem estuda, e você sabe o amor que eu tenho por estudar, mas existem alguns defeitos também em quem estuda demais, e alguns que se tornam acadêmicos demais. Parece que o texto bíblico é só uma poesia, parece que é só uma interpretação profética de um texto profético. Irmãos, existe uma instância prática na revelação da palavra de Deus que precisa alterar todos os nossos dias. A nossa segunda, a nossa terça, a nossa quarta, a nossa quinta, todos os dias da nossa vida precisam ter uma instância de alerta. Precisamos estar ligados. E esse texto aqui nos diz que quando esse anúncio foi feito, não foi feito assim não, ó. Ei, gente. Quando a gente acorda as crianças lá em casa, a gente acorda assim, né? Para vir para a igreja. Ei, Dedéu, acorda, amor. Está na hora, né? Ei, Lilice, minha princesa. Acorda, meu amor. O convite bíblico é que não podemos acordar as pessoas assim. Quando se trata da volta de Cristo, precisamos gritar. E ouviu-se um grito. Eis o noivo! Meus irmãos, esse grito precisa fazer abalar o nosso coração. Esse grito tem que arrepiar a gente. Esse grito tem que mexer com o crente. Ei, crente, se esse grito não mexe contigo, tem algum defeito. Eis o noivo. Um grito de guerra, um grito do abismo, um grito de alerta. E eu termino, meus irmãos, com um grito de vitória. Abre lá rapidinho comigo, Apocalipse capítulo 5, versículo 1, diz assim: vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte. Ele estava gritando. Pastor, mas ele era um anjo, ele não precisava. Quem é digno, isso que o anjo estava gritando, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? O anjo, com voz de anjo, uma voz potente, com aquela voz que ele grita e pergunta: quem é digno de abrir o livro? E nos apresenta uma realidade terrível. Quão pecadores nós somos. Quão indignos nós somos. Alguns defendem, irmãos, a ideia de que nós somos capazes de escolher Deus. Irmãos, nós somos tão pecadores
que Deus poderia passar na nossa frente, a gente não ia ver, se não fosse uma revelação do Espírito Santo. Até para enxergá-lo, nós precisamos e dependemos dele. O anjo pergunta: quem é digno de abrir o livro? Versículo 3: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Meu irmão, essa é uma descrição nossa. Nós somos essa multidão de pecadores, de homens e mulheres carentes da graça de Deus, que não temos dignidade e nem capacidade de abrir o livro, e nem o texto vai dizer que a gente não podia nem olhar para o livro. Aí João toma uma atitude que essa sim combina conosco. Irmãos, o poder de revelar as Escrituras ao coração humano não é dos pregadores. O poder de revelar as Escrituras à mente de um pecador e transformar esse pecador de pecador em pecador salvo pelo sangue de Cristo não nos compete, não é nosso. O poder de abrir o livro, de olhar para o livro e de revelar o livro não é nosso. E aí João, diante desta revelação, ele toma uma atitude que essa sim é nossa. É uma outra ferramenta nossa. Se gritar é uma ferramenta nossa, chorar é uma outra ferramenta nossa. Versículo 4. E eu, João falando, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Olha para cá. João não podia abrir o livro. Ninguém na terra podia abrir o livro. Ninguém no céu podia abrir o livro. Ninguém debaixo da terra podia abrir o livro. Mas uma coisa João podia. Ele podia chorar na presença do Senhor. Então meu convite para você, terminando essa palavra, é: derrama teu coração na presença do teu Deus. Separa um tempo essa semana para derramar teu coração na presença do teu Deus. Acorda uma hora mais cedo, fala com Ele, jejua, meu irmão, abre mão de alguma coisa aí da tua vida, nesse início de ano, e eu quero crer que nós teremos um dos melhores anos da nossa vida. Mas é preciso chorar. Diante da nossa incapacidade, diante da nossa limitação de homens pecadores e carentes da graça de Deus, o que João fez é o que devemos fazer, é chorar, é clamar desesperadamente pela presença do único Deus que é capaz de mudar a nossa realidade, a nossa vida e a nossa família. Chorar diante desse Deus não é coisa de vergonha não, gente. Meu Deus do céu. Gente, chorar é uma sofisticação da alma. Chorar na presença de Deus é um privilégio que só quem sentiu a presença de Deus entende. Se você nunca chorou na presença de Deus, se derramou na presença desse Deus, peça isso nesses dias. Fala: Espírito Santo, toca a minha vida de tal maneira que eu me encontre chorando na tua presença. João chorou, gente. João abriu o livro? Não. Ele podia abrir o livro? Não. O que ele fez? A única coisa que cabia a ele, que competia a ele, ele chorou aos pés do Senhor. Pastor, agora o senhor está falando a minha língua, que se tem uma coisa que eu tenho feito nessa vida, é chorar, meu pastor. Eu tenho chorado pela minha casa, pela minha família, pelo meu futuro, pelos meus sonhos, pelas coisas que eu não consigo realizar, pela vida que eu gostaria de ter e não tenho, pelas coisas que eu não consigo entender da vida. Eu só tenho feito chorar, pastor. Amém, meu irmão? Porque você chegou no lugar certo, na hora certa e na noite certa. Porque quando João chorou na presença do Senhor,
um ancião lá no céu. A Bíblia chama de um dos anciãos. Ele se levanta e diz: não chore. É maravilhoso, irmãos, saber que só o céu tem a capacidade de enxugar as nossas lágrimas. Tem algumas gotas que saem dos nossos olhos que só o céu vai compreender. Nem o esposo vai entender, talvez nem a esposa vai entender, talvez nem teu pai, tua mãe, talvez nem teu pastor vai entender. Mas chora na presença do Senhor, porque o céu acolhe as tuas lágrimas. Não chore. E aí eu termino minha palavra com o último grito. O que foi gritado, pastor? O ancião gritou. Esse não chore tem uma exclamação, tá? É um grito. Ele disse: não chore! E ele conclui, ele explica por quê? Porque o céu, irmãos, ele não só faz o milagre, ele explica o milagre na tua vida. Ele talvez não te faça entender, mas ele vai explicar. Ele vai dizer: ei, não chore. Por quê? Eu vou fazer um milagre na tua vida. Não chore. Por quê? Eu fiz um milagre na tua vida. Por quê? E o ancião diz: porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, fez uma coisa por você. E esse é o nosso último grito. O grito dos vencedores. Podemos gritar gritos de guerra. Podemos gritar gritos do meio do abismo, gritos de alerta. Mas se tem um grito que o crente faz direito, é o grito do vencedor, é o grito do campeão, é o grito do consolo. O ancião grita um consolo, ele fala: não chore, porque a raiz de Davi, o leão de Judá, venceu. Ele venceu. E ele é digno de abrir o livro. O livro não vai ficar fechado, o livro será aberto, João. O motivo das tuas lágrimas acaba aqui, porque eu estou lhe informando quando as tuas lágrimas vão cessar, João. As tuas lágrimas vão cessar quando você entender que a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi e sempre será suficiente. Por quê? Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele venceu, meu irmão. Pastor, mas a minha batalha ainda vai ser travada. Ele venceu. Pastor, a minha batalha já foi travada. Eu perdi, pastor. Não, perdeu não, meu irmão. Ele venceu. Pastor, eu vim para cá, mas com um derrotado. Eu sou um derrotado, pastor. Eu sou uma derrotada. Eu entrei nesse lugar assim. Eu perdi essa batalha. Perdeu não, meu irmão. Perdeu não. Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E o ancião gritou isso. Ele gritou. Ele disse: ele venceu. O livro foi aberto. O motivo das tuas lágrimas acaba na vitória de Cristo na cruz do Calvário. Então eu quero te convidar nessa noite para deixar de ser igual o gato daquela mulher, pulando de uma casa para outra, sem saber direito qual é o teu lugar, o teu endereço. Deus te plantou neste lugar, meu irmão. Deus tem te dado um lugar, meu irmão. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, você possa gritar nessa noite. Gritos de guerra, gritos do abismo, gritos de alerta, mas acima de tudo, gritos de consolo e de vitória. Por quê, pastor? Porque o leão da tribo de Judá
A raiz de Davi venceu. Vamos fechar os olhos e curvar a nossa cabeça.